Em algum momento da sua vida, você já se perguntou o porquê de você sentir esse vazio, que às vezes você nem mesmo você sabe descrever o porquê e qual o motivo? Eu já senti esse vazio já muitas vezes em minha vida e eu vou te contar como. Quando eu morava com os meus pais, eu morava na divisa entre Brasil e Paraguai. E no meu primeiro emprego, eu havia feito um curso de uma empresa que foi lá para essa cidade onde eu morava, Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, e era um curso de corte de costura, corte e costura. E a gente, várias outras pessoas, fizemos esse curso e tal. E como o meu primeiro emprego, eu consegui comprar, eu tinha sempre o desejo de comprar uma motinha, uma bizinha, né? Aqui no Brasil ela é bis, mas lá no Paraguai tinha uns modelos parecidos, mas com o nome Krypton. E era o meu desejo comprar essa Krypton. Então, com o meu primeiro trabalho, eu fui lá e consegui adquirir essa motinha, que era o meu sonho. E quando eu comprei ela, sabe quando é uma criança, quando você quer tanto um brinquedo e depois você acaba perdendo o gosto pelaquilo? Sabe aquele doce que quando você come ele, que ele é tão satisfatório, você tá ali desfrutando daquilo e depois passa, depois após você ter ingerido, já passou e aquele sentimento se foi? Então eu senti isso quando eu comprei a minha moto. Eu já várias coisas, né, como todo mundo, né, mas todo mundo tem os seus sonhos, né, tem os seus desejos. E quando eu senti isso e ocorreu isso comigo, eu pegava aquela moto, saía com ela, passeava dentro ali da cidade, às vezes até mesmo com as minhas amigas e tal. E chegava um momento em que aquilo já não tinha mais graça. Sabe quando assim algo não preenche mais, não tem, sentia aquele vazio indescritível, eu não sabia te dizer, de me dizer, nem dizer para os meus pais o que eu sentia, mas era algo que faltava algo, sempre faltava. E passado muito tempo depois, resumidamente, né, quando eu me casei e sempre assim aquele vazio e tal, né? E passado um tempo, um dia eu estava passeando com a minha família, com meu esposo e com meu filho. A gente tinha ido na casa de alguns amigos e tal. Teve um domingo bem proveitoso, sabe? Passeamos, demos uma volta na cidade, que é onde eu resido atualmente, e aqui no Paraná, e conhecendo os lugares e tal. Chegou de tarde, quando a gente estava voltando, aquilo começou a apertar no meu coração. Aí eu pensava, poxa, eu fiz tanta coisa hoje, fui para lugares, eu não fiquei o dia todo, né, para falar assim, eu estava entediada com algo, com alguma coisa. Mesmo assim, eu sentia aquele vazio. E um dia eu me perguntava, às vezes perguntava para Deus, Deus, o que será que deve ser esse vazio e tal? E nessa época, eu lembro que eu estava afastada um pouco dos caminhos de Deus. Eu já não orava mais com frequência, eu não buscava Deus com frequência. E eu comecei a perceber que sempre quando eu estava dessa forma, era porque quando eu estava afastada de Deus, afastada do Criador. Eu quero ler uma mensagem para você que está lá em João. João capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aqui o Senhor nos está dizendo, a videira é ali o ramo de uvas e Jesus é aquela videira. Nós somos os galinhos, os raminhos. E se a gente está com ele, nós crescemos e damos muitos frutos. Esses tipos de frutos que Jesus está querendo nos dizer são frutos espirituais. São quando você é aquele galinho que você está nele, quando você se alimenta dele, da palavra dele, ele nos enche, ele nos preenche. Esses galinhos vão crescendo, vão dando seus frutos e esses frutos alimentam outras pessoas, outras almas que também estão sedentas da presença do Senhor, sedentas de Jesus Cristo. Então, esse frutinho, ele multiplica e enche muitas outras pessoas, enche daquilo que elas realmente necessitam, daquilo que mais nada nesse mundo preenche. E o Senhor ainda nos diz que sem Ele nada poderemos fazer. Quando
o galho, ele se solta e ele fica longe da árvore, ele vai secando. Ele vai secando, vai se acabando e morre. E assim o ser humano, quando ele está longe do seu Criador, longe da água da vida, Jesus diz que ele é uma água, ele é a água da vida. Jesus disse que ele é a água da vida. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Não é essa água que nós abrimos a torneira e tomamos ela. É um outro tipo de água. É uma água que quando você prova dessa água, você sempre será saciada por essa água. Essa água, todos os dias da sua vida, ela te preenche, ela te sacia. O Senhor diz também que Ele traz para nós uma paz que excede todo o conhecimento humano. Às vezes possamos estar passando por algo em nossa vida que nós estamos sem paz, atribulados, angustiados sobre aquilo dali que está acontecendo. Só que o Senhor nos diz que Ele, quando nós buscamos dessa presença, dessa fonte, dessa água viva, Ele nos enche com uma paz que nem o mundo sabe descrever. E nem você descrever o que é essa paz. Você, dentro de você, sabe que é Jesus. Mas o mundo ele não consegue entender. Por quê? Porque não é uma paz que o mundo te oferece. É a paz que Jesus Cristo te oferece. É uma paz que quando você está passando por certas coisas, alguém olha para você e diz: nossa, mas fulano nem parece que está passando por aquilo dali. Nossa, fulano nem parece que está enfrentando essa doença, que está enfrentando esse problema. Porque fulano transmite uma paz, uma tranquilidade dentro dele que eu não sei como, da onde essa pessoa, eu gostaria de ser como fulano, gostaria de experimentar também dessa fonte, dessa água, para mim também me encher disso, para mim conseguir também passar pelo que eu estou passando e estar assim, de pé, porque eu admiro fulano que passa por tantas coisas e continua de pé, firme, não cambaleia, não balança. Essa paz se chama Jesus Cristo. É aquele que preenche o seu coração. É aquele que preenche o seu vazio. E eu posso dizer para vocês que a partir do momento que eu vi que estava faltando algo, eu fui direto a essa fonte, buscar essa fonte, essa água, para preencher aquilo que eu estava sentindo. Quando eu comecei a buscar e me alimentar todos os dias da palavra dele, dos ensinamentos dele, que ele nos ensina, o manual de vivência, de como viver, eu não encontrei isso em lugar algum. Nem objeto, nem passeio, nem família, nem a nossa própria família consegue nos preencher. São bênçãos em nossas vidas, são presentes que Deus colocou nas nossas vidas para nos trazer alegria, mas que por si sozinho não nos preenche, mas o Senhor, Ele nos preenche, Ele é a nossa água da vida, Ele é o pão, como Ele diz, que nos alimenta dia após dia. Que a partir de hoje você possa chegar, vá no seu quarto, feche a porta e no seu momento com Deus, diz para Ele, conta para Ele o que você está sentindo. Eu creio que você vai sair renovada, porque o próprio Senhor nos diz, entra no teu quarto, fecha a porta e no seu secreto você vai dizer ao Pai o que você está sentindo. Diga a Ele: Senhor, preenche o meu coração, preenche a minha vida com a tua presença. O Senhor, Ele vai te iluminar. A palavra do Senhor diz que aqueles que se achegam até Jesus, que o buscam dele, da pessoa, fluirá rios de água viva. E que você seja esse rio de água viva, que o Senhor te encha, te preencha com a presença dele. E que essa presença possa fluir, jorrar. E você vai poder alimentar outras pessoas, saciar outras pessoas com aquilo de bom, a virtude que vem de dentro de você, que é o próprio Cristo que tem colocado dentro de você. Que você possa ser preenchido de uma alegria, de uma paz, e que esse vazio nunca mais, assim como eu nunca mais senti esse vazio, graças a Deus. Por quê? Porque todos os dias eu busco, e você também precisa buscar essa fonte, esse poço de água viva que vai nos encher, essa paz que é o Senhor que nos traz dia após dia. Para isso precisamos estar nele, na árvore, na videira que nos alimenta. Não vamos secar.
Longe dele, nós secamos, mas perto dele, junto dele, a gente não seca. Que hoje, a partir de hoje, você também possa ser essa videira, que dentro de você possa fluir rios de água viva para abençoar outras almas, outras vidas que estão sedentas do Senhor, daquele que realmente pode nos preencher. Que Deus abençoe você e a sua família hoje e sempre.